Ladies and gentlemen. Esse vai ser um vídeo bem rápido pra gente comentar um assunto da atualidade. Felipe Neto, censura, governo. Se você não tá informado do que tá acontecendo, o Felipe Neto foi intimado a depor, comparecer na delegacia por conta da Lei de Segurança Nacional, porque ele chamou o Bolsonaro de genocida. E agora, aparentemente, criticar um político é crime. Do Sarney pra cá, do presidente Sarney pra cá, eu lembro de todos. Sarney, Collor, Itamar. Depois Itamar, Fernando Henrique Cardoso, depois Fernando Henrique Cardoso, o Lula, depois o Lula a Dilma, depois a Dilma o Temer. Todos esses caras foram altamente criticados. A gente falava mal de presidente, era o esporte brasileiro falar mal de presidente. Eu lembro quando era o Fernando Henrique que era presidente, que saiu Eu Matei o Presidente do Gabriel Pensador. Você lembra daquela? A gente ia pra rua com Fora FHC, meus amigos. Fora FHC, todo mundo contra. A época da Dilma, a Dilma foi vaiada por um estádio lotado. Tipo, o Felipe Neto falava mal do Lula pra caramba. Todo mundo falava mal do Lula. Todo mundo falava mal do Lula. Era o esporte nacional falar mal do presidente. Do Lula e da Dilma. Assunto pra quebrar gelo. Aquele presidente safado, sem vergonha. Não importa quem era. Não importa quem era. Todo mundo xingava o presidente. Não, teve um presidente que não foi xingado. Foi o Itamar. Que ele trouxe o Fusca. E o plano real. Eu acho que Itamar não foi Itamar xingado. É legal. Foi o melhor presidente. Todo presidente é pra ser xingado. Eu sei, o jeito de quebrar gelo com os outros é falar mal do presidente. É falar mal do presidente. Sempre foi. Tirando o Itamar, que o Itamar é café com leite. O que aconteceu com o Brasil? Tipo assim, esse era o nosso assunto preferido, falar mal do presidente, gente. Porque os presidentes, eles são eleitos. Uma das prerrogativas do cargo é você estar na posição mais criticável do país. Porque o presidente é um cargo único. Todo o escrutínio da população brasileira está em cima do que você está fazendo. O que aconteceu com a eleição do Bolsonaro? Que a gente não pode mais falar mal do presidente. Existiram outros períodos no Brasil em que você não podia falar mal do presidente. Na ditadura militar. Você não pode falar. No regime autoritário do Getúlio Vargas. Também não. Você só não pode falar mal do presidente em regimes ditatoriais. É engraçado que governantes com tendências autocratas, eles também têm um ego muito frágil. Muito frágil. É proporcional. Você não conhece um ditador que tá assim, que se lasque, fala o que você quiser, tô nem aí. Não existe. Quanto mais ditador o cara é, mais o cara se incomoda com vírgula, sabe? Mais mimizento. Mais mimizento. Mais chiliquento. É chilique. E olha o tamanho do chilique. Quem acionou o Felipe Neto foi o filho do presidente, que se sentiu doído porque um influenciador, um youtuber, chamou o presidente de genocida. Mas não foi só esse cara. A gente tem que prestar atenção nisso aqui também. Foi o Brasil inteiro. Muita gente chamou, a imprensa internacional tá chamando, um monte de gente fora do país tá falando pra chamar a atenção. Fora do Brasil, dentro do Brasil tem uma galera. Mas quantos seguidores tem o Felipe Neto? Qual o tamanho do Felipe Neto na internet? É basicamente uma estratégia de intimidação. Você tá mobilizando o aparelho do Estado, né, o aparatus todo, pra poder intimidar as pessoas. Porque o Felipe Neto tem total condição de se defender. Ele tem recurso aí pra bancar advogado pra livrar ele dessas coisas até cair pra trás. Pra ele não é problema. Só pra você, professor de geografia. A mensagem tá pra todo mundo, entendeu? Você aí, que de repente é empregado do Estado, não é mesmo? Tem medo de perder seu emprego. Já teve professor de universidade que foi constrangido por ter criticado o presidente. Isso serve pra essas outras pessoas. Você pega uma pessoa que tá na posição de destaque, mesmo que você não consiga ferir essa pessoa, porque essa pessoa tem condição de se defender, mas você passa o recado pra todo mundo que não tem. Você tá mandando uma mensagem clara pra sociedade, dizendo que quem manda aqui sou eu, cala a boca. Esse é o primeiro objetivo. Fazer as pessoas terem medo de falar. Porque fala, nossa, se o Felipe Neto tá sendo constrangido desse jeito, né? Foi intimado pela polícia, quem sou eu? Não tem dinheiro pra pagar advogado, então eu não vou falar. Esse é o primeiro objetivo dessa ação. Paralelo a isso, o que eles fazem? Eles desinformam. E eles fazem parecer que essa atitude é natural. Como? O deputado lá que ameaçou o Supremo Tribunal Federal foi preso e vocês não falaram nada. Mas eu ouvi isso demais. Deixa eu te falar. Ameaça é ameaça. A gente pode discutir o peso, a prisão do cara e tudo mais, mas de fato foi uma ameaça. Ele foi explícito em dizer que queria bater, que queria acabar com a raça, que seria o primeiro a pegar o povo na rua. Isso, gente, é ameaçar. Você coloca a segurança do outro em risco. E você encoraja outras pessoas emocionalmente instáveis e politicamente confusas a seguirem o seu exemplo. Então isso é uma ameaça real. Você chamar alguém de bobo feio, panaca, pastelão ou genocida é um adjetivo, isso não é uma ameaça. A gente tem que estabelecer essa ideia que até na codificação dos direitos humanos, mesmo direito dos indivíduos, existem limites para a liberdade de expressão. Não sou eu que estou defendendo isso, é porque
É de fato. E um desses limites é você instigar a violência contra o outro. E até em países que têm uma definição muito ampla de liberdade de expressão, tipo os Estados Unidos, essa também é uma limitação da liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo que até foge à realidade brasileira. O discurso racista não é crime, dependendo de como você fizer. Você tem o direito, tá? Você não vai ser processado criminalmente de ir no lugar e defender que uma raça é superior à outra. Mas a partir do momento que você reivindica a violência contra a raça que você tá dizendo que é inferior, isso passa a ser ilegal. Então, tipo assim, a gente tem que entender os limites da liberdade de expressão. No Brasil isso é muito mais sério, porque no Brasil racismo é crime, homofobia é crime, falar isso é crime. Mas fora isso, você emitir um juízo de valor sobre a pessoa pode entrar na justiça contra você, mas por calúnia, por difamação, entendeu? Exatamente. E não usando a Lei de Segurança Nacional, ninguém foi ameaçado. Vamos lá, você que não gosta do Felipe Neto, vamos separar aqui o fato da gente gostar da pessoa e do evento que tá acontecendo. A gente não pode tingir a nossa percepção da realidade por conta das opiniões que a gente tem das pessoas. Tipo assim, se alguém vai lá e ameaça matar o presidente, eu não gosto do Bolsonaro, não sou partidário dele. Mas se alguém publicamente ameaça matar o presidente, isso é instigação à violência. Você não pode fazer isso com nenhuma pessoa. Não é porque ele é uma autoridade, simplesmente você não pode fazer isso com um ser humano. Agora, o que o Felipe Neto fez, independente da opinião que você tem dele, ele simplesmente ofendeu o presidente. Ele ameaçou a segurança nacional? Absolutamente não. E o limite é, você não pode instigar a violência contra alguém. No Brasil, isso é proibido, tá? Sabe de uma coisa? Mas ofender não é. O presidente Bolsonaro, ele ameaçou de morte Fernando Henrique Cardoso. Ele falou que tinha que matar o presidente, tinha que matar o Fernando Henrique. Ele falou. Fernando Henrique, 30 mil. Na época da eleição, ele falou que tinha que acabar com a petralhada. Tinha que metralhar os petralhas. Exato. Então, assim, isso é ameaça. E tá gravado. E tem vídeo. Chamar de genocida não é ameaçar. Não é. Você pode não gostar, você pode não concordar com o termo, pode achar exagerado. Tem muita gente da universidade que acha que esse termo não deve ser aplicado. Tem gente já que acha, porque tá começando a acontecer de uma forma meio que deliberada. Existe um debate, você pode chamar de genocida, porque o termo genocídio, ele é definido, existe uma definição dele. Você tem normas internacionais, você tem acordos internacionais tratados que definem esse tipo de coisa. Então existe todo um debate sobre se o termo genocídio é apropriado para se aplicar nesse caso. A crítica que se está fazendo ao Bolsonaro por conta de como ele está gerindo a crise sanitária, crise de Covid que a gente tá vivendo agora. Esse é outro ponto. É complexo mesmo. E a gente não precisa entrar nele. Agora o fato é o seguinte, o governo não comprou vacina, não tomou atitudes para contenção da pandemia no Brasil. O presidente exaustivamente estimulou, participou, incentivou aglomerações que a gente sabe que é um fator de transmissão do vírus. O presidente não usa máscara, faz propaganda de um método de tratamento precoce que ninguém no mundo usa, porque não existe, não faz efeito, não tem comprovação. Sabe como é que você sabe que essa coisa do tratamento precoce é bobagem? Porque quando o Trump ficou doente, ele não usou. Ele não tomou esse remédio. Você tem o protocolo, se você quiser tomar os remédios que o Trump tomou, o protocolo de tratamento do Trump quando ele pegou Covid é público. E não tem nenhum desses medicamentos. Nem vitamina D, nem nada. Aí, se você pegar todos os países que estão vencendo a pandemia, você pega a curva agora descendente de Israel. Portugal, que teve uma ascensão agora no começo do ano, eles conseguiram puxar o treco para baixo de novo. Se você olhar os métodos que eles usaram, todos os países que tiveram sucesso, não tem absolutamente nada que o governo brasileiro estava aplicando. E a gente tá em ascensão, quando o mundo inteiro tá controlando. Os dados que a galera divulga, as informações pra, tipo, passar pano para o governo federal, é inacreditável porque não bate com a realidade. Não bate. De jeito nenhum. E mesmo que você seja um torcedor voraz, você não pode falar mal do presidente e tudo mais, você é desse time, eu tenho muita tranquilidade em dizer pra você que daqui 2 ou 5 anos, de que daqui um tempo, é uma questão de tempo, você vai entender o que aconteceu e você vai dar razão pra gente. Eu tenho total tranquilidade. Porque todo dia, desde que a gente começou a criticar o Bolsonaro, 2014. Há muito tempo. A gente nunca mudou de lado. A gente sempre foi crítico dele. Em todos esses anos, a gente só vê gente passando do lado de lá pra cá. Nunca o contrário. O lado de lá vai ficando cada vez menor, porque a galera vai vendo. E vai mudando o discurso, e aí vão dizendo, não, eu nunca falei isso, não, eu nunca disse isso. Então, assim... Existe uma incompetência completa de lidar com absolutamente qualquer coisa. Ele é a inaptidão ambulante, sabe? A inaptidão manifestada em carne. É isso. Ele não sabe fazer absolutamente
Nada. A não ser se manter no poder, aí ele sabe mesmo. E eu acho que todas essas ações pra poder silenciar as pessoas, como tá acontecendo agora com o Felipe Neto, claramente, tudo isso está sendo feito pra poder silenciar as pessoas, porque se for esperar uma resposta dele em termos de uma competência pra poder endereçar qualquer coisa pela qual ele tá sendo criticado, não vai acontecer. A única solução é o silenciamento. É o silenciamento, é o linchamento público de críticos e coisa do tipo, aquela coisa toda. E assim, se você não se posicionar agora pelo seu direito, tipo, de falar, gente, de criticar o presidente, é um direito de todo cidadão, uma hora você vai acordar. A pessoa tá dentro da bolha, né? Ela fica sendo alimentada daquele monte de mentira o tempo inteiro. Mas uma hora a bolha fura, uma hora chega de ter investimento na bolha, cortam o financiamento da bolha, daqui a pouco vocês vão ver o povo da bolha que lidera os elogios falando mal, porque acabou o dinheiro. Porque parar de pagar, exatamente. Então assim, quando você quiser vir pro nosso lado, a gente vai estar aqui também, não tem problema, entendeu? Tá aqui. O Felipe Neto criticava o Lula, gente. E aí agora tá sendo chamado de petista, de lulista. Ele criticava o Lula, criticava a Dilma pra caramba. Não, o Felipe Neto fala mal da Dilma o tempo inteiro. E assim, nunca sofreu nenhum ataque, nenhuma ameaça, nenhuma retaliação. A gente, quando falou do Lula, ele mandou um tweet chamando ao diálogo. Falaram pra gente, eu gosto muito quando vocês falam de política no Cadê a Chave? Eu tinha falado que eu não ia falar, o povo falou, não, fala sim, por favor. E esse caso é específico e importante porque mexe com seu direito à fala. E a gente já falou isso aqui no Cadê a Chave, eu vou repetir pra encerrar. Quando sou eu tampando o meu ouvido pra não ouvir a voz do coleguinha, né, é um direito meu preservar a minha paz, a minha saúde emocional, e às vezes o coleguinha é muito chato, eu tô tampando meu ouvido, é um direito meu, me assiste. Se eu vou tampar a boca do coleguinha que tá ali na mesma posição que eu, o coleguinha pode reagir e tá de boa. Agora, quando é o Estado tampando a sua boca, meu amigo... Alguém usando o aparato do Estado. Aí é censura o nome. Aí reage, sabe por quê? Se nós todos não nos levantarmos, uma hora essa mão vem pra nossa boca. E aí não vai ter ninguém pra acudir a gente. E é complicado falar de política hoje, porque quando a gente falava é porque tinha alguma coisa a mais pra se dizer, tinha alguma coisa interessante, né? Não, alguma visão um pouco diferente do que tava acontecendo. Mas hoje é tudo tão óbvio, sabe? Óbvio. Pra gente fazer vídeo de política, acho que não tem mais tanta graça, porque é simplesmente afirmar o que tá na frente de todo mundo. Porque não tem mais nuance mais, sabe? Tipo assim, quem quer ver, assim, quem quer ver já viu. Quem não viu ainda, eventualmente vai ver. Eu tinha um monte de parente lá atrás que tava B17, sabe? B17, eu não sei o quê. Agora, todos. Na minha família, acabou. Todo mundo, uma hora, vai mudar de barco. Todo mundo vai ter votado no Amoedo. Assim, o Felipe Neto tá bem. Eu acho que ele tá emocionalmente bem. Porque ele tá fazendo a coisa certa. Ele não tá fazendo nada de errado. Mas toda a força pra você, viu, Felipe Neto? Nosso apoio, nossa solidariedade. Não, o meu temor não é do Felipe Neto. O meu problema é que isso tá sendo feito contra o Felipe Neto, não pra intimidar ele, mas pra intimidar todo mundo que não tem acesso à quantidade de recursos que ele tem. Professores, jornalistas. Não, aquele professor lá que foi silenciado, professor de universidade pode criticar o presidente, gente? Por isso que nos Estados Unidos tem lei pra isso, né? Protegendo o docente pra ninguém ser constrangido por conta de opinião. Então assim, e aí a gente vai ver, vai ter muita gente me xingando, né? Muita gente nervosa. E aí também é outro fator pra você julgar as pessoas. Quem que, né? Tem uns cidadãos de bem aí que, tipo, tem um linguajar torpe, né? Que fala um monte de coisa. Aí vocês julgam. Vamos parar de chamar de cidadão de bem? Eu sei que a galera fala isso de forma sarcástica já, mas mesmo assim, vamos guardar a palavra bem, né? Para as coisas que são boas. Celebra a morte, não dá pra estar do lado do bem. Mas enfim, próximo vídeo a gente volta com programação normal falando da minha carteira de habilitação. É aquela música da Juliette, né? Do que Deus me proteja da maldade de gente boa. Isso nunca fez tanto sentido, não é mesmo? Deus me proteja de mim. De mim não, eu tô bem. E da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Ah, não, se a pessoa ruim quiser fazer bondade pra mim, não quero não, isso é só falsidade.